A nossa aula de hoje, ela vai tratar sobre o atentado, o direito do nascituro e os alimentos provisionais. Como falamos no início do nosso estudo sobre as tutelas provisórias de natureza cautelar, a ideia do legislador de 2015, ao acabar com o processo cautelar, foi de simplificar o pedido, transformando as tutelas nominadas em tutelas no geral inominadas, bastando para tanto que o autor do pedido demonstrasse, de forma clara, o risco de lesão no seu direito. Todavia, o conhecimento pelo profissional de direito do leque, das várias possibilidades existentes de tutelas no nosso ordenamento jurídico é de suma importância, pois a caracterização desse direito e o seu enquadramento, sem esse conhecimento, sem essa análise, se tornou bem mais difícil. Em especial porque o legislador de 2015 ele apenas nomina algumas tutelas de natureza cautelar, no artigo 301 do Código Vigente, mas ele não conceituou, ele não definiu cada uma dessas figurinhas jurídicas. Assim, vamos encerrar o nosso estudo sobre as tutelas, esperando que vocês tenham realmente assimilado as demais que nós abordamos aqui no início dos nossos trabalhos, fazendo hoje a abordagem de três figurinhas jurídicas que são importantes e que aparecem no nosso dia a dia, embora, como eu disse, como processo cautelar, extintas, mas são probleminhas que você pode realizar ou deve realizar de forma diferenciada, porque no nosso dia a dia elas não desapareceram. Então, o nosso trabalho agora, na aula de hoje, é tratar do atentado, da posse em nome do nascituro, que seria o chamado direito do nascituro, propriamente dito, e dos alimentos provisionais, de forma sintetizada, é claro, na esperança de ter concluído com êxito essa primeira parte da nossa ementa, e a seguir passarmos para o estudo já dos procedimentos especiais. A nossa figurinha então jurídica primeira que nós vamos tratar agora é do atentado. O atentado, ele, como figura típica, ele não se encontra previsto no CPC em vigor, mas no processo cautelar antigo era realmente uma figura da mais elevada importância. O Luiz Rodrigues Vanvier e o Eduardo Talamini, no curso de Direito de Processo Civil Avançado, eles fazem uma conceituação de uma forma, não é bem uma conceituação, mas pelo menos eles trazem uma noção geral a respeito do atentado e como ele está hoje, explicitando o seguinte, que as situações às quais hoje se aplica a tal medida passam a ser tuteladas pelas providências previstas no artigo 294 seguintes, né? Então o que ele está dizendo? Olha, o atentado ele continua existindo. Apenas a forma de se fazer o atentado é de forma diferenciada. O que vocês precisam observar atentamente é como, onde e de que forma se aplica o atentado. Geralmente nós temos um atentado nas ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Aquelas lá do artigo 497 seguintes do CPC.
e da coibição de atos comissivos e omissivos atentatórios à dignidade da justiça, 774 também do nosso ordenamento processual, entre outros, porque o que é atentado é violação, modificação no estado de alguma coisa decorrente de decisão judicial. Eu vou trazer para vocês aqui um conceito do Humberto Teodoro Júnior a respeito do atentado, que muito bem se aplica. Quer dizer, ele foi muito feliz nessa abordagem. Então ele diz que atentado é a criação de situação nova ou mudança de status quo, pendente a lide, lesiva à parte e sem razão de direito. Em síntese, podemos afirmar que ocorre atentado sempre que a coisa litigiosa, para deixar bem claro, vier a sofrer qualquer modificação que venha a trazer prejuízo a uma das partes. Fica então demonstrado que só cabe atentado, isso é importante vocês gravarem, como medida incidental. Não vejo como se ter o atentado como uma medida antecedente, porque ele sempre vai decorrer de modificação, violação, alguma coisa nesse sentido. Vou exemplificar aqui para vocês, de ordem prática. Comete atentado quem viola, por exemplo, penhora, arresto, sequestro ou imissão na posse. O que é isso? Violação, por exemplo, olha, o objeto da penhora que estiver depositado nas suas mãos venha praticar algum ato para reduzir o seu valor ou coisa que o valha, ou aquele ato de obstrução à realização da mesma, ou do próprio arresto, ou do sequestro, da própria emissão na posse, que é aquela ordem para que você entre na posse de bem imóvel decorrente de decisão judicial. Ainda como exemplo, podemos aí citar para vocês, ele pode também ser caracterizado quando uma das partes prossegue numa obra que vier a sofrer embargos. Isso ocorre muito numa ação chamada anunciação de obra nova. O cidadão está construindo um muro na divisa do seu terreno, o juiz determina a paralisação e no dia seguinte a parte vai lá, quando o oficial de justiça se ausenta, e dá continuidade na construção daquele muro. E ainda ou promove qualquer outra inovação ilegal, seja de qualquer natureza, no estado de fato da coisa.